O uso da linguagem e dos recursos de entretenimento são cada vez mais utilizados na publicidade. Mas seria essa uma tendência? Quem responde essa e outras perguntas é Fernando Taralli, que é o presidente da VML. Tudo bom, Fernando? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. É muita alegria estar aqui, já sendo um dos primeiros vídeos do ano. Esse teu formato é fantástico porque a gente complementa a informação e o próprio marketing com esse formato em vídeo e entrevistas tem sido uma grande fonte de informação. Obrigado você, Fernando. E a gente já quer começar sabendo se realmente a publicidade se aproxima do entretenimento. Essa tua pergunta ela é quase irônica, porque acho que o formato inteiro nasceu, toda essa estrutura, todo esse negócio que a gente conhece de televisão e de broadcasting, nasceu com o apoio das marcas, apoiando esse entretenimento. Quem não lembra do Repórter Esso? Sim, claro. Muitas pessoas não lembram, porque a gente fala muito para a gente, geração millennium, que nem sabe o que a gente está falando. Mas o Jornal Nacional que nós conhecemos nasceu lá atrás, chamado Repórter Esso. Era uma marca apoiando o broadcasting de notícia. Então, esse casamento de marca e entretenimento, ele sempre viveu e sempre existiu. Evoluiu-se para o formato do break, para o merchandising. E aí, com o advento da internet e o usuário passando a ter controle, nós passamos para uma nova evolução, onde eu, usuário, controlo, então eu, marca, posso ser uma escolha sua de entretenimento. Porque, na verdade, a sua atenção, a atenção do telespectador, do usuário de internet, ela muda. Né? No formato Netflix, você tem total controle. No formato YouTube, você tem controle. No formato Globoplay, você tem controle. Sim. Então, eu, marca, como me comporto mediante esse novo desafio. Então, a gente está meio que retornando aos tempos do início desse negócio, onde a marca passa, junto com o seu parceiro, a sua agência, a discutir como gerar entretenimento para que o usuário a escolha, não só dependendo do formato do break, não só dependendo do formato tradicional, porque o usuário agora também tem outros formatos e ele passa a ter mais controle. E, Fernando, a agência realiza diversas séries para os clientes que atua, né? A gente está nessa discussão do branded content desde 98. A gente fez praticamente a primeira websérie do Brasil. É quase nostálgico falar, porque a gente hospedou uma websérie para 3 marcas na época, juntas, inspirada numa websérie americana, dentro do portal do MSN. E foi o início de uma discussão, de novo, de usuário controlando, ele dá play, ele assiste, ele interrompe, a marca está dentro do conteúdo e a gente mensurando depois se isso deu resultado ou não. Fernando, e o que a gente pode fazer para que as marcas conquistem cada vez mais relevância dentro dos seus mercados? Branded content, ele é algo que ele veio para ficar e ele vai fazer parte cada vez mais de uma parte da discussão da solução de comunicação. A gente tem um exemplo que a gente tem muita alegria de ter participado, que é para Kimberly Clark, no caso de íntimos, né, a série Marias. Para você ter noção, Marias provavelmente é o case de maior longevidade de branded content no Brasil. Ela teve no primeiro ano, até no segundo ano, um casamento junto com a TV a cabo. Então, você tinha entretenimento no formato linear e no formato on-demand. Então, era praticamente a solução completa. E é uma websérie em que nós, afortunadamente, a gente conquistou algo que eu acho também muito raro, que é já tem uma audiência cativa. Então, a gente já se comporta como um broadcaster. Então, eu já posso, nas campanhas que nós, por incrível que pareça, a verba para divulgar a websérie caiu. Porque eu basicamente já tinha uma audiência cativa. O que eu tinha que fazer era dizer, nova websérie, venha assistir. Então, a verba de lançamento e de atrair atenção foi diminuindo e foi trabalhado exclusivamente em relembrar ao telespectador, a usuária, de que a nova websérie chegou. Atualmente a gente fala muito da análise de dados, né? Mas como é que eles podem afetar o curso e o andamento de uma campanha? Olha, análise de dados, eu vou dar um exemplo prático de Marias, que é um exemplo excelente, que a gente aprendeu muito nesses 2 anos e meio, estudando exatamente isso. Então, o que é uma métrica de uma websérie? O que é uma métrica de branded content? Obviamente, é entender se o usuário conseguiu assistir o máximo do conteúdo, né? Porque você já tem essa métrica hoje, diferente do formato linear, aqui eu já consigo saber tudo. Se ele abandonou, que porcentagem abandonou, em que momento,
Então eu já entendo e eu tenho as ferramentas de pesquisa já disponíveis dos canais digitais para mensurar brand awareness, todas as métricas qualitativas sobre a eficácia dessa ação. Então, a segunda coisa foi, então a gente mede o tempo de exposição, e aí, em função do tempo de exposição, eu vou mudando a minha estratégia. Então, teve um momento em que a gente estava usando o Facebook para passar o capítulo inteiro. Aprendemos que o Facebook tem um papel excelente para gerar tráfego para a websérie hospedada, por exemplo, no YouTube. Então, o Facebook foi um lugar de call to action. E o capítulo estava hospedado no YouTube, onde a nossa internauta consome o conteúdo e já está habituada a consumir o conteúdo longo. Nós estamos falando de 5 minutos de cada capítulo. Então, esse é um exemplo em que nós estamos aperfeiçoando a técnica e a estratégia em função de analisar resultado. Para a gente finalizar, como é que você analisa o futuro da comunicação, tendo em vista que a gente passou aí anos difíceis dentro da indústria da comunicação? Acho que esses últimos 3 anos foram anos de grande aprendizado para todas as agências, para todos os clientes. Afortunadamente, o nosso DNA digital nos deu auxiliou nessa passagem, ou seja, nós tivemos 3 anos muito bons, nós crescemos nos últimos 3 anos, duplo dígito, margens saudáveis, então acho que a gente é um pouco, junto com outras agências que são extremamente competentes, FBs e todas as outras, navegaram muito bem durante esse período de crise. Os clientes se tornaram muito maduros à questão do tema digital, então a gente acabou, esta crise para as agências digitais acabou sendo se transformou numa oportunidade. Acho que agora, com a volta do crescimento, nós vamos, o que a gente está vendo é uma abertura muito grande de todos os meios para a inovação. Então, acho que a oportunidade que a crise trouxe para todos os meios, agora estou falando da TV aberta, das editorias impressas, de se abrir. Então, a gente fala de branded content com as editoras de revista, a gente fala de projetos especiais com as TVs SBT. Então, Globo, existe uma abertura muito grande para a inovação. Então, eu estou muito otimista com os próximos 3 anos, o que virá do novo governo, enfim. Eu acredito que o Brasil vai voltar a crescer, obviamente, mas o mercado vai voltar a crescer. Certamente. Fernando, super obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite e tenho muita alegria de estar aqui com você. A gente vai ficar de olho nas novidades da VML e você já sabe, continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Mark, que agora também é Play.